Utilidade pública. Essa é a imutabilidade da coisa, né? O fato de que o contingente feminino brasileiro, em especial, está insalubre. A mulher brasileira é de baixíssima qualidade. E eu tive essa epifania, principalmente quando eu saí do Brasil. Aqui na Austrália eu percebi que, cara, de todas as mulheres que eu conheci, a mais desagradável, com toda certeza, é a mulher brasileira. Agora, eu não estou dizendo que existem perfeitas e existem mulheres que são melhores para casamento, sabe? Eu não tô dizendo que, meu Deus, você vai encontrar a sua honradinha no leste europeu ou no sudeste asiático ou whatever. Eu tô dizendo que existem piores e melhores. E na minha opinião, a brasileira é a mais insuportável, é a mais chata, é a mais soberba, é a mais exigente, é a mais arrogante, é a mais barraqueira, a mais histérica. Ela trata muito mal, ela tem esse comportamento de, tipo, nunca dá como dito Trunks, como o Trunks disse naquele vídeo, né? Imutabilidade não, como é que é? A natureza refratária, alguma coisa da natureza refratária. Tem um outro vídeo dele também que é o dom, não é o dom, é alguma coisa de odiar o namorado. Sabe? O dom de odiar o namorado, alguma coisa assim, né? De não gostar do marido. E ele estava falando justamente isso, que a mulher brasileira, ela não, e o Caio também, do Nômade Brasileiro, ele fez um vídeo recentemente falando sobre isso, que a mulher brasileira, cara, parece que para elas é um crime fazer com que o namorado, o marido dela se sinta bem. É um crime fazer serviços domésticos, sabe? E elogiar o marido e o namorado. Parece que elas sempre fazem uma tática de ataque à autoestima do marido e namorado para mantê-lo subserviente, para mantê-lo ali afastado de mulheres com mãe. A mulher brasileira adora fazer isso, né? Afastar o homem da mãe. Né? Também fica minando a saúde mental e emocional e autoestima do homem para que ele fique dependente dela ali, que ele não tenha ele não tenha orgulho, né? E ele não possa... É uma tática de insegurança extremamente... que você não vê tanto nas mulheres de outras nacionalidades. Eu tava dizendo que teve esse fenômeno aí que eu falei na live anterior, que no Twitter tem a tradução automática agora, né? E aí os homens brasileiros começaram a perceber que as russas, elas acham os brasileiros, alguns, né? Obviamente os mais bonitos, bastante atraentes. E aí, cara, os homens brasileiros e as mulheres russas começaram a interagir bastante, de forma até de flerte, né? E aí o que as mulheres brasileiras foram lá fazer? Envenenar o poço dos homens, né? Dizer para as russas, não, eles nos matam, eles são violentos, eles nos odeiam e não sei o quê. E as feministas russas, obviamente, começaram a se aliar ali com a sororidade, né, feminina ali com as brasileiras e começaram a odiar de volta os homens brasileiros. Assim, tá uma interação bizarra no Twitter e é engraçado de se ver, né? Então, de fato, assim, das mulheres que odeiam os seus conterrâneos, eu acho que a que mais odeia é a brasileira, cara. Naquela questão ali que você falou, tem um vídeo mesmo do Trunks do Futuro chamado, acho que é A Imutabilidade da Natureza Refratária. É esse vídeo aí que você se referiu. E ele fala justamente disso, que a mulher ela tem uma natureza onde ela trata bem o homem que a trata mal e trata mal o cara que a trata bem. Então, basicamente, uma coisa que você pode ver é que a mulher brasileira ela é muito mimada com relação a outras mulheres do mundo. Não existe, por exemplo, países onde tem tantas ações afirmativas como no Brasil. Eu estive recentemente em Portugal e, assim, do tempo que eu assisti a TV portuguesa, que eu assisti canais de youtubers, que, enfim... canais ali que você vê que são expoentes ali da cultura deles. Cara, em momento algum eu vi esse tanto de propaganda feminista como tem no Brasil. No Brasil tem inclusive propaganda até de tribunal, de órgão público. Cara, tem muita leis que tem no Brasil, você não vê esse tanto de lei em outros países do primeiro mundo. E tem uma questão que é porque nesses outros países eles já tiraram o pé do acelerador há muito tempo com relação a essa questão do avanço do feminismo, mas no Brasil ele ainda está em fase assim, de ascensão. Acho que o pessoal aceleracionista deve ter visto que o Brasil é um terreno fértil por ter condições aí que viabilizam isso. Então, assim, eles estão investindo pesado no Brasil, que é uma coisa que já nos países de primeiro mundo
o pessoal já tirou o pé do acelerador há muito tempo. Inclusive, já existe até uma questão aí que o pessoal tá, em alguns países, como por exemplo nos próprios Estados Unidos, já há assim, um freio muito grande do avanço da cultura woke, já há uma rejeição, inclusive até de séries, boicotes, muita coisa já tem acontecido com relação. Então, o pessoal ali já freou o avanço aí dessa questão de feminismo e cultura woke há muito tempo. No Brasil, essa questão ainda está em ascensão e continua, e ao que tudo indica, vai continuar durante algum tempo ainda. Então, todos esses fatores, né, essa questão da ascensão da cultura woke, aliado também a essa questão da mulher brasileira ser mais expansiva, o povo brasileiro em geral, ele é mais expansivo. Então, acho que isso tem muito a ver com as condições climáticas do Brasil, ser um país tropical, um país quente, isso meio que influencia nas pessoas, e também em alguns outros países de terceiro mundo, países latino-americanos, também você vai ver que o povo em geral ele é mais expansivo, ele é mais agressivo, ele é um pouquinho mais explosivo e tal. Então a mulher brasileira ela vai carregar esse tipo de característica aliado também a uma constante influência cultural, feminista, onde elas vão pregar essa questão de empoderamento através da subjugação e humilhação masculina. Então a mulher brasileira ela tem se tornado assim bastante tóxica e insalubre mesmo para relacionamento comparado com outras mulheres do mundo. Por mais feministas que possam ser mulheres de alguns países da Europa, elas não são tão desagradáveis assim, elas não maltratam tanto os seus cônjuges como a mulher brasileira. A mulher brasileira, ela, de fato, ela tem prazer em humilhar o cara, em submeter o seu esposo ou seu namorado a várias e várias humilhações, assim. E o pessoal tem uma ideia errada da questão do cheat test, né? Porque o pessoal acha assim, o cheat test é porque a mulher tá querendo avaliar se o cara que ela tá assim, se relacionando é um cara de alto valor. Eu já entendo o cheat test como digamos, um anúncio, um pré-anúncio de que a mulher está prestes a sair do relacionamento, porque ela começa a sabotar, começa, por exemplo, a fazer várias e várias coisas que ela sabe que vai humilhar o cara, que vai irritar, e aí se o cara ele continua, ela vai maltratar mais ainda o cara, ela vai ter a certeza de que o cara não tem mesmo dignidade, porque quando a mulher, ela de fato tá afim de tornar o relacionamento bom, quando ela tem, por exemplo, temor de perder, ou quando ela de fato entende que ela tá com um cara que é valoroso, ela não faz esse tipo de coisa, ela de fato segura muito do comportamento profano dela. Quando ela não faz questão nenhuma de segurar, é porque assim, ela ou nunca teve atração pelo marido que ela tá, ou o namorado que ela tá, o que acontece muito, na grossa maioria dos casos, elas já se relacionam com os caras não tendo atração alguma por eles, ou ela em algum momento tinha um pouco de atração e ela, de uma certa maneira, descobriu ali outro cara que é melhor e tá ali prestes a deixar do relacionamento. Então ela começa a, de fato, sabotar a própria relação, até como uma maneira de sinalizar para o cara que ela tá, olha, você vai ter só isso daqui se você quiser, eu não estou nem um pouco disposta a te oferecer mais do que isso. Você vai continuar mesmo assim? Então aguente as consequências. Cara, a mulher brasileira, ela faz muito isso. Ela é especialista em colocar o cara no polo feminino. Acho que se as mulheres brasileiras pudessem, cara, elas colocavam uma cintaralha, acho que até na hora de comer os caras, em vez dos caras comer elas que iam comer o rabo dos caras, entendeu? Elas são especialistas em querer colocar o cara no polo feminino, é impressionante. Então elas fazem muito isso, elas gostam de humilhar os caras, elas gritam, elas batem, elas são agressivas, são extremamente desagradáveis. Até quando você vai sair com elas pela primeira vez, assim, eu já tive muito essa experiência de sair com as minas que eu conhecia, ou pela, enfim, pelo Tinder, por via do Tinder mesmo, pelas redes sociais e tal, até mesmo pessoalmente, às vezes uma guria ou outra ia com a minha cara, enfim, eu acabava conhecendo ela melhor. Cara, quando você ia sair com elas já começavam, tipo, sabe aqueles anúncios do Tinder? Aqueles anúncios horrorosos onde as mulheres começam a falar, ai, eu tenho 3 filhos e se não ganhar menos do que, sei lá, qualquer quantia aí que seja suficiente, nem arrasta pra cima, sei lá, entendeu? Elas meio que já falam, colocam um monte de condição. Cara, era tipo isso que essas mulheres faziam. Elas já meio que te pressionavam, tá ligado? Olha, se você for ficar comigo, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, é esses BO aqui que você vai cuidar. Você chega e falava, caraca, mano, porra, tô conhecendo a guria agora, ela pode ser uma coisa leve, já tá essa pressão, já tá essa coisa toda, ficava até com medo. Então a mulher brasileira, ela faz muito isso, velho, ela faz questão de colocar pro cara que ela não tem absolutamente nada a oferecer pra vida dele, a não ser problema, dor de cabeça,
cabeça, maltratamento, e se ele quiser continuar, vai ser só isso e dane-se, entendeu? Elas não têm o menor compromisso de ser agradáveis com o cara, é um negócio impressionante, velho. Isso é complicado porque eu ainda tenho que pensar e estudar um pouco a respeito disso para saber exatamente de onde isso surge, né? Meio daquele paradoxo galinha e ovo. Quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Tipo, o homem brasileiro ele tem um comportamento bizarro que é único assim entre os homens de qualquer outra parte do mundo. Foi o que eu falei também em um dos vídeos aí, que o homem latino no geral, ele pegou muito aquela coisa da colonização ibérica de ser hiperbólico. Primeiro que o homem brasileiro ele é muito hiperbólico, e é uma coisa que é compartilhada com os nossos irmãos aí, né? A galera os falantes do espanhol e tal, a galera daqui da América Latina, da América Latina no geral, né? Ato falho novamente. E você também percebe que o homem brasileiro ele é muito romântico, né? O romance, aquela coisa medieval, a Europa ibérica, ali, a parte ibérica da Europa tinha bastante também, foi muito forte isso aí. Vários romances escritos de portugueses e espanhóis aí viraram até mesmo grandes clássicos, e isso foi muito importado do Brasil, né, por conta da colonização. Então o homem brasileiro ele é extremamente romântico, né? Você pode ver, ele é até mesmo lúdico nesse ponto. E aí você vê, isso leva à carência, isso leva aquele conceito vulgar de paixão, né? Sabe, as músicas também você vê sofrência, é música de corno, sabe? Chamar a mulher de patroa. Então, eu não sei exatamente se o homem ele foi moldado pela mulher para ser assim, ou se ele simplesmente moldou a mulher brasileira a ela ser essa mandona, né? Essa mulher intragável, desagradável, masculina até mesmo, né? De fato. E talvez seja também uma outra teoria que eu tenho evidência sobre isso. Tenho algumas, como, por exemplo, a mulher africana, e você deve saber disso muito bem, ela é bem masculina, né? Isso é comprovado até mesmo pela concentração de testosterona. Inclusive, muitas africanas elas foram impedidas de participar das Olimpíadas por conta do alto índice de testosterona no corpo delas, que era nível de doping, velho. Era nível de doping, entendeu? Elas são mais transantes também. Pois é. E isso aí, a testosterona aumenta a libido, a gente sabe muito bem. Isso aí, assim, o país mais africano do mundo que não está na África é o Brasil, pô. Eu que morei na Bahia sei muito bem. A Bahia é o estado mais negro do Brasil, mais africano do Brasil. Então, a mulher baiana, ela é extremamente mandona, ela é extremamente fálica, sabe? Masculina, não tem quase nenhuma feminilidade, a testosterona dela é gritante. Transa pra caralho? Transa muito. Como eu disse, a libido, a testosterona estão ligadas. Mas a mulher brasileira, meu Deus do céu, ela é um homem, tá? Ela é um homem nerfado. É um homem nerfado, aquilo ali. E aí meio que aquela coisa, parece astrologia da machosfera isso aí, né? Mas aquela coisa do polo masculino e o polo feminino, cara, é uma observação bem acurada, é real isso aí. De fato, quando a mulher ela já entra no relacionamento como estando no polo masculino, né? E aí o homem, inevitavelmente, por osmose, né, por adaptação, ele acaba se colocando no polo feminino. E aí você vai ver essas anomalias de músicas até mesmo, do cara falando bem assim, eu vou ver se minha mulher quer que eu vá, me deixa eu ir, né? Chama a mulher de patroa, e aí esses vídeos curtos de casal, que são uma doença, são um câncer, tá? Você começa a assistir uma porra dessa, o algoritmo começa a te recomendar mais, você só passa raiva, porque é coisa horrível. Você vê que as mulheres elas estão sempre assim perseguindo o próprio namorado, entendeu? Tentando fazer algum tipo de perseguição contra ele, de ataque contra ele. Porra, eu vejo mulheres literalmente ameaçando o namorado de morte, e o homem brasileiro ele acha isso bonitinho, ele acha isso fofinho, né? É como se fosse, sei lá, um pincher, um chihuahua dando aqueles chiliques, né? Que essas racinhas de cachorro, elas são extremamente violentas, justamente pelo fato de que elas não têm tanta capacidade destrutiva. Então, se um pitbull começa a ter um comportamento assim, os donos já começam a cortar, né?
porque sabem que é uma raça de cachorro que tem um potencial destrutivo muito grande. Então, se deixar se criar esse comportamento violento, ele vai acabar atacando alguém. Já um pincher, um chihuahua, não. Ele vai fazer o quê? Morder seu calcanhar e te causar alguns arranhões. Então, quando a galera vê eles dando essas enlouquecidas, esses atos violentos aí, né? As pessoas acham até engraçado, porque é uma criatura pequenininha e acham fofinho. Parece que o homem, o homem brasileiro, ele tem essa mesma visão a respeito de mulheres, né? Ele acha fofinho quando a mulher ameaça ele de morte, diz que vai, castrar o cara, né? Pega ele de porrada no meio da rua, todo mundo ri e tal. Então todo mundo acha isso engraçado e acaba se gerando um efeito de confirmação, né? Uma confirmação desse comportamento. Elas acham que isso entrete os homens e que os homens gostam disso de alguma forma. Outra coisa também, o próprio homem brasileiro ele é extremamente sedento sexualmente, muito promíscuo o país. Então o homem ele meio que tem essa cultura no Brasil de aceitar tudo por sexo, entendeu? De, tudo bem, ela faz isso, ela faz aquilo, mas pelo menos ela me dá. Então o homem ele tem essa cultura malandra, isso é comum do latino, tanto que o latino ele acaba até tendo bastante sucesso sexual aqui na Austrália por conta dessa cultura, desse comportamento dele de ficar seduzindo mulher, encantando mulher. Novamente, a minha teoria é que isso vem da cultura ibérica, né? O espanhol, o português, aquela coisa da cavalaria andante, né? Meio Don Quixote, aquela coisa trovadora, sabe? É muito comum daquela cultura medieval que afetou bastante o Brasil, ao meu ver. Fez os latinos, no geral, eles terem esse comportamento de Dom Juan, né? O próprio Dom Juan, ele se não me engano, espanhol, né? E aí, o homem brasileiro, ele tem muito essa de ficar manipulando, fazendo jogo, tanto que o P-Way do Brasil, ele é muito esse jogo do texto, o assunto infinito, e aí fazer mulher, falar o que a mulher quer ouvir, isso e aquilo para pegar mulher e tudo mais, e não sei o quê. E aí você vê que o homem acaba achando que tá no controle, achando que tá levando a melhor, mas na verdade ele tá se submetendo, porque o cara tá tentando vencer a mulher no jogo de manipulação, que é o jogo que elas dão as cartas, né? Então o homem ele nunca vai conseguir vencer nesse jogo. E aí é isso que eu acho engraçado, cara, que os homens, eles quando você fala, quando você tenta confrontar eles a respeito das humilhações que ele tá passando dentro do relacionamento, pergunta a eles, cara, será que vale a pena por conta de sexo, sabe? Por conta de afeto, por conta de ter alguém para abraçar no fim da noite, esse tipo de humilhação, esse relacionamento que você tá tendo, vale a pena? E ele diz que sim. Ele tem essa cultura muito focada no sexo e na companhia e também a carência e tudo mais, aquela coisa do romanticismo, que para eles compensa, né? E é bizarro isso aí. É aquela tal coisa, o norme sendo norme, né? E ainda mais no Brasil, onde você vê que é um país de baixíssima cultura, eu também colocaria como observação essa questão de, nos países desenvolvidos, as pessoas não terem um horizonte de consciência muito apurado e uma questão de opções, assim, onde eles vão ter muitas coisas para se focar. Então, isso acaba tornando eles muito mais passionais e entregues a coisas de prazeres imediatos, como sexo, ou músicas, ou qualquer outro tipo de coisa, vícios, no geral. Então o brasileiro ele é muito passional, ele é muito 8 a 80, ou ele não faz, ou ele faz, ou então quando ele é um homem que, por exemplo, é um cara que trata a mulher bem, existe muito também essa questão do brasileiro ele não lidar muito bem com bons valores abstratos, então é muito fácil de confundir, por exemplo, amor com obsessão, submissão e etc, com obediência e essas coisas. Então o brasileiro ele é muito desequilibrado, então ele confunde tratar a mulher bem com ser um gado, uma angina escravoceta completo, com deixar ela pisar nele. Então essas coisas são muito confundíveis no Brasil. Então você tem uma junção ali de várias e várias coisas que fazem com que os caras eles ajam dessa maneira, e eu coloco muito como consequência da mulher brasileira ela ter esse tipo de comportamento, uma consequência natural desse excesso de manginismo, desse excesso dos caras ficarem pedestalizando mulher a todo custo. Isso vai muito de encontro ao que você falou, que é de fato uma estratégia dos caras. Como o brasileiro ele é muito sedento, existe toda essa questão do Brasil ser um país tropical, também dessa questão da mixigenação, o modo como o Brasil foi construído, que foi através de putaria e promiscuidade também, que isso daí já passou de herança em herança, e também essa questão de o Brasil ser, como você falou, um país aí, o maior país africano fora da África, e essa questão também da
concentração aí de alta libido ser algo que influencia. Então, tudo isso, essa junção dessas coisas, é o que torna o cenário de relacionamento insalubre, né, no Brasil. E os caras, eles superestimam muito essa questão do sexo em si, que é uma coisa que eu vejo, assim, que a gente que nos autodiagnosticamos aí como esquizoides, a gente já não superestima tanto, a gente já vê esse tipo de coisa e já meio que vê que, tá, beleza, isso é até ok, mas, porra, esses caras, eles se matam por esse tipo de coisa, por quê, entendeu? Então, o Norma, ele valoriza muito essas coisas. O homem médio comum brasileiro, ele valoriza muito essa questão situacional. Então, por exemplo, a minha patroa, ela de vez em quando ela me bate, mas ela faz uma comida muito boa. A minha patroa, ela me bate, mas ela é parceira, entendeu? Ela, de vez em quando, é meio mandona, é meio chatona, mas quando, sei lá, eu tô precisando dela aqui numa situação tal ali, ela ficou do meu lado e foi parceirona. Então os caras, eles se apegam muito a essas questõezinhas assim, entendeu? A gente briga, mas depois a gente faz um amorzinho gostoso para fazer as pazes, entendeu? Então os caras, eles se deixam, né? Eles se deixam ser maltratados por conta desse apego que eles têm a essas coisas. E isso vai muito em relação à falta de outras perspectivas melhores. Eu vejo que, por exemplo, os homens nos países de primeiro mundo, eles já não se submetem tanto a esse tipo de situação, principalmente o europeu, o que eu conheci quando eu fui para Portugal. Os caras, eles saem fora, velho. Eles não se submetem muito a esse tipo de situação, não. Eles não prostituem a dignidade deles dessa maneira só pra permanecer no relacionamento, não. Se a mulher desrespeita os caras saem fora, velho. Os caras não ficam muito tempo, não. Eles são extremamente pragmáticos mesmo, assim. Muito se fala que o homem europeu, que os caras do primeiro mundo, eles são homens, assim, que não tem muita virilidade, que são caras ali, que são emasculados e tal. Isso aí é uma meia-verdade, porque, assim, embora o homem europeu, ele de fato hoje esteja assim domesticado, muito ao contrário do que fora anteriormente aí na época dos vikings, né, que eram caras aí que eram másculos e tal. Hoje você vê o europeu, ele está completamente feminilizado, assim, mas você vê que o brasileiro, ele só é másculo com outros homens, mas dentro de casa o cara é um cachorrinho da patroa dele, entendeu? O cara dorme inclusive na casinha do cachorro se a mulher dele mandar. Quando o cara briga, enfim, o cara é humilhado dentro de casa, mas quer pagar de brabão aí no meio da rua. O homem brasileiro é muito assim. Então existe muito essa situação distorcida. Os caras europeus, embora eles tenham essa fama de que eles não são caras assim muito viris ou masculinos, eles não se submetem a essas humilhações de relacionamento igual os brasileiros, não, velho. Tem essa observação também.